texto do Paulo Freire, que vai servir de gancho para o desenvolvimento da minha análise, e ao final da mesma uma interpretação para o campo da museologia, é um pequeno artigo de 2 páginas do Paulo Freire, O Partido como Educador Educando. Com ele eu quero começar primeiro demonstrando que a concepção política de educação do Paulo Freire é uma concepção leninista, apesar dele próprio não se inscrever publicamente nessa corrente, mas apenas no marxismo no sentido lato. E após isso apresentar uma elaboração sobre a relação entre vanguarda e partido, vanguarda e massas, apontando que essa concepção freiriana na museologia, que é uma conclusão que eu tenho chegado discutindo também com a Moana aqui em casa, e tudo, é que essa aplicação não se materializou em completude ainda, de forma integral, na museologia, apenas parcialmente no âmbito da nova museologia, primeiro, e depois na sociomuseologia, na museologia social. Primeiro, localizar esse artigo foi elaborado como texto para debate do grupo de trabalho da Comissão Nacional do Partido dos Trabalhadores, PT, como parte da discussão de um plano de educação nacional popular. Entre outros textos que compunham esse debate estão de outros nomes também sonantes da esquerda brasileira no campo da educação, como Carlos Rodrigues Brandão, Dermival Saviani e Moacir Gadotti. Esse texto foi publicado, da onde foi tirado exatamente? Ele foi na edição 113 de julho e setembro de 2007 da revista Proposta, que é uma revista trimestral da Fase, né? Que trouxe uma edição centrada em Paulo Freire, comemorativa dos 10 anos de falecimento dele. Comemorativa no sentido de rememoração, né? Obviamente. A Fase é a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, que foi fundada em 61, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que, desde as suas origens, tem trabalhado com organização de desenvolvimento local, comunitário associativo, e depois foi migrando para uma questão de educação popular e de controle popular das políticas públicas. Então, coerentemente, se referenciou sempre muito na obra do Paulo Freire. Esse artigo antes saiu como capítulo de livro na editora Cortez. Os brasileiros sabem, mas quem não é brasileiro, é uma editora brasileira de referência no campo das ciências sociais e humanas, em particular da educação. O livro era A Educação como Ato Político Partidário, né? Saiu em 1988, é uma edição esgotada, não se encontra mais. Esse tema que é apresentado Paulo Freire não surpreende, tendo em vista o histórico de militância no campo da esquerda de Paulo Freire, inclusive partidário, né? Ele foi filiado ao PT desde o seu retorno do exílio, em 1980, tendo sido, inclusive, presidente da primeira diretoria executiva da Fundação Wilson Pinheiro, que depois mudou de nome e vira Fundação Perseu Abramo, que é a fundação partidária do PT. E foi o supervisor para o programa do partido para alfabetização de adultos, de 1980 a 1986, e quando o PT venceu as eleições municipais em São Paulo, na capital do estado, em 1988, na gestão de Luiz Erundina, ele foi nomeado secretário de Educação, o cargo que exerceu de 89 a 91. Então, primeiro eu vou apresentar as ideias de Freire neste artigo, que é pequeno, extensão, mas muito profundo em análise, pois nele nós encontramos a síntese de toda a obra do Paulo Freire e também temos em caráter cristalino a natureza marxista de sua análise. Sua primeira ideia central é que a educação não é um problema técnico. A educação não é um problema técnico, é um problema político. É impossível separar educação de política. Ele afirma, inclusive, no texto, que se a natureza política do processo educativo e que o caráter educativo do ato político não esgotam a compreensão daquele processo, desse ato, é impossível, de um lado, uma educação neutra, que se diga a serviço da humanidade, dos seres humanos em geral, do outro, também é impossível uma prática política esvaziada de significação educativa. Por isso, segundo ele, eu continuo, todo partido político é sempre educador e, como tal, sua proposta política vai ganhando carne, ou na relação entre os atos de denunciar e anunciar. Sendo assim, por consequência,
tanto na educação como na política, como no partido, em uma sociedade marcada pela luta de classes, sempre se faz uma opção de classe. Uma opção entre se colocar ao lado das classes dominantes ou ao lado dos explorados e oprimidos. E desta forma, então, podemos concluir com Paulo Freire, que ao se colocar ao lado de um, se coloca imediatamente contra outro. Em decorrência disso, dessa posição, se define uma prática específica política, bem como uma prática educativa. Aqui ele demonstra a impossibilidade do educador das classes dominantes, dos partidos da classe dominante, poderem denunciar a situação de miséria e exploração. A não ser essa interpretação de uma forma mistificadora, sem ir à raiz dos problemas. Pois, como mostrava Marx e depois desenvolveu com profundidade Louis Althusser, a ideologia é, ao mesmo tempo, uma alusão e uma ilusão, pois, ao tratar da realidade, não pode preencher todos os elementos dela, não pode montar toda a apresentação da realidade da sociedade, porque pode remeter a alguns aspectos parciais delas, mas nunca a totalidade, nunca montar o quebra-cabeça total da sociedade, porque trazer isso para frente, mostrar isso, significaria revelar a totalidade do sistema e, assim, revelar a sua própria condição de explorador, a própria realidade e o sistema de exploração e opressão em que assentam o seu domínio. Então, é preciso sempre manter um jogo de sombras, né? Mostrar uma parte, nunca a totalidade. Para educar e ser um político progressista, então, é preciso ser radical. Contudo, não no sentido que nós temos hoje radical, como é usado no discurso vulgar, né? É radical no sentido que o Marx trabalha, né? Numa obra da juventude de Marx, né? Em que ele começa a romper com o hegelianismo e se tornar de fato marxista, né? Que é a crítica da filosofia do direito de Hegel, uma obra, agora eu não lembro, anotei a data, acho que é 1843, ele dizia que ser radical é agarrar as coisas pela raiz, e a raiz para o homem é o próprio homem. E para ele, o elemento fundante para explicar o papel progressista da classe operária é que o sistema capitalista a expropria completamente, levando a uma situação inumana, que para se humanizar só se pode se revelar as bases desse sistema e, a partir das tendências que existem no mesmo, construir uma nova realidade humana. Por isso, eu gosto muito dessa frase, né? Eu adoto uma frase que eu gosto muito, né? É um lema do jornal que foi fundado pelos comunistas italianos, o Antonio Gramsci e o Palmiro Togliatti, o L'Ordine Nuovo, quer dizer que dizer a verdade é revolucionário. Dizer a verdade de forma realista só é possível, na perspectiva que Paulo Freire coloca, mas que é a de Marx e de Engels e de toda a trajetória marxista. Ela só é possível ao se colocar na posição da totalidade, que só se permite encontrar quando se liga aos setores populares, ao proletariado, que é a única classe que, de fato, tem, pelos seus interesses objetivos, a possibilidade de enxergar completamente o sistema. Porque as outras classes, como têm interesses parciais ou maiores ou menores, né, no sistema, não pode apresentar essa totalidade. E isso que permitiu ao Marx e ao Engels reelaborassem suas ideias, que Lenin desenvolvesse sua prática e sua teoria política revolucionários e a teoria do partido de novo tipo, bem como Paulo Freire desenvolvesse seu método, sua militância, foi a sua ligação com os setores populares, com o proletariado. Os partidos da classe dominante sempre procuram mistificar, iludir as massas populares. Quando estas conquistam, como resultado de suas lutas, direitos sociais e realizações materiais, arrancando do Estado coisas simples, mas fundamentais, como o próprio Freire cita, água, esgoto, pronto, as condições mínimas de existência, esses setores tentam sempre apresentar essas conquistas populares como concessões suas. A tarefa exatamente dos partidos e educadores populares não é negar estas conquistas, não é rejeitar essas conquistas, até porque são conquistas que, em última instância, são produzidas pela luta
dos trabalhadores e setores populares. Mas trabalhar sua consciência, educar as massas para compreenderem que foi fruto de suas lutas e não benesses das elites. Aí eu aproveito também e faço uma ponte, que para mim é uma das grandes mistificações na sociedade portuguesa e na Europa em geral, e não posso deixar de falar, por exemplo, que os partidos dos explorados e oprimidos e os setores educadores aqui têm a tarefa necessária de desvelar a mentira que se afirma que o Estado Social foi produto das concessões das burguesias nacionais, de um suposto processo civilizatório, de um dito projeto europeu ou da integração europeia, e mostrar que foi sim uma conquista da ação direta dos trabalhadores da Europa Ocidental e resultado indireto da construção do campo socialista, que levou que, por medo, as elites tivessem que fazer concessões. Não é por acaso que, desde que a União Soviética acabou, né, e o neoliberalismo passou a imperar na Europa Ocidental, que o Estado Social está a ser destruído. Outro eco leninista da obra, nesse texto do Paulo Freire, é quando ele afirma que é preciso, contudo, chamar a atenção para o fato de que a questão não está apenas em proclamar verbalmente a opção pelas classes e setores dominados, mas ter uma prática político-pedagógica rigorosamente coerente com a proclamação verbal. Uma coisa é a expressão oral da opção pelas classes oprimidas, pelas massas populares. A outra é uma prática elitista, quando sabemos que não é o discurso que ajuiza a prática, mas a prática que ajuiza o discurso. É então a coerência entre a sua prática e as suas opções proclamadas que virá fazendo, no caso ele estava tratado do PT, o PT, enquanto educador, reconhecer-se como educando. Ora, aqui está a quinta essência do marxismo-leninismo, né? Que é a praxis, a união essencial entre a teoria e práticas revolucionárias. Ou, como diria Lenin, e repetiriam muitos, como Mao, em seu Sobre a Prática, por exemplo, a prática é o critério da verdade. E na expressão popular inglesa, que o Engels gostava muito e falava muitas vezes, que é a prova do pudim é a colher. Né? Então, isso não significa, por sua vez, que uma negação da teoria, mas apenas que teoria e prática se combinam, se misturam, se interpenetram. Por isso, o mesmo Lenin podia escrever em seu Que Fazer, que sem teoria revolucionária não pode haver movimento revolucionário. Da mesma maneira, poderíamos, jogando com essas palavras, dizer que sem movimento revolucionário não pode existir teoria revolucionária. Ou, como diria Freire, o educador é educado, né, e o educando educa. Ou seja, como Freire, a educação, da perspectiva de Freire, que é a perspectiva de Marx, a educação não altera o mundo, mas altera as massas que alteram o mundo, como já essencialmente dizia em 1845 Karl Marx em suas teses sobre Feuerbach, que é quando ele é o marco talvez fundante de nascimento do marxismo. Mais especialmente na terceira tese de Feuerbach, e que eu vou ler rapidamente. Marx escrevia assim: a doutrina materialista de que os seres humanos são produtos das circunstâncias da educação, de que seres humanos transformados são, portanto, produtos de outras circunstâncias e de uma educação mudada, esquece que as circunstâncias são transformadas precisamente pelos seres humanos e que o educador tem ele próprio de ser educado. Ela acaba, por isso, necessariamente, por separar a sociedade em duas partes, uma das quais fica elevada acima da sociedade, por exemplo, em Robert Owen. A coincidência do mudar das circunstâncias e da atividade humana só pode ser tomada e racionalmente entendida como praxis revolucionante. Isso nos traz, então, ao centro da minha análise, a minha hipótese de trabalho, que vai se refletir, como eu falei já no artigo do segundo ano do doutoramento e provavelmente também na tese, que é a minha hipótese de trabalho em relação ao ponto central dessa questão, que é a da relação entre vanguarda e massas. Abordarei, então, antes de retomar diretamente a museologia, mas também, paralelamente, dando algumas pinceladas, a questão teórica, prática e política mais importante nos debates entre os marxistas e os socialistas em nível mais geral, o debate fundamental da estratégia de transformação e superação do capitalismo, ou seja, qual papel nesse processo cabe às massas e qual cabe às vanguardas. Isto se liga, por sua vez, a outro debate teórico
sobre a natureza do processo de conhecimento, ao campo da teoria gnoseológica, sobre o problema da consciência e sua evolução. Mas antes de entrar, quero deixar duas notas. Uma, que estamos aqui, vou trabalhar aqui com debates de nível estratégico, pois remetem à longa duração, ao tempo das estruturas. Se quisermos, para usar um termo do historiador francês Fernand Braudel, porque esses debates remetem à realidade estrutural sistêmica, né? Se variações concretas podem existir nos tempos conjunturais e eventuais, é a situação estrutural que é determinante das condições de conhecimento e reconhecimento das massas, de suas possibilidades e limites. E, por isso mesmo, após mais de 150 anos de marxismo e socialismo científico, esta se mantém. Como diz Stanley Moore, em um livro que me inspirei muito para desenvolver no quadro que apresentarei, e depois eu vou colocar aqui na parte de discussões todas as referências de livros que eu citar e também links para os que estão disponíveis, ou pelo menos para as informações bibliográficas quando eles não estão disponíveis na internet. Stanley Moore vai falar que, na discussão das táticas, a comparação decisiva não se faz com os problemas do passado, mas com os fatos do presente. Eu já afirmo, então, nessa lógica, que no campo da estratégia é o passado que serve de modelo explicativo. Esse um dos motivos por que a tática está sempre ao serviço de uma estratégia, ainda que varie no tempo em certos limites, mas nunca varia ao acaso, né? Como é uma acusação feita geralmente por indivíduos de setores pouco éticos em relação ao marxismo, que falam que é um maquiavelismo, ou seja, de que o marxismo afirmaria que qualquer meio serve quando os fins o justificam. Isso só é cabível parcialmente, pois se a revolução é a estratégia para alcançar o fim da transformação social, na perspectiva marxista, as táticas, os meios, servem apenas e quando servirem para alcançar aquele fim. E como o próprio Paulo Freire pontua em seu texto, nem todo meio serve para este fim. Então, há uma limitação na escolha de meios. É essa ligação entre objetivos e fins, com os meios, que será algo que vai ser atacado já na primeira onda de revisão do marxismo, né, que vai dar origem às correntes reformistas e à social-democracia atual, que foi iniciada por Edward Bernstein, que ele negava a necessidade do fim e exaltava apenas o movimento. De que ele dizia, é uma frase clássica do Bernstein aqui, o movimento é tudo, a meta final não é nada. É o entendimento consciente, mas disfarçado, essa posição do Bernstein, da ruptura com a estratégia revolucionária, onde tudo se torna válido, pois não há uma régua ético-estratégica para medir os atos. Ainda que, no primeiro momento, Bernstein tentasse basear-se em uma orientação ética, nesse caso não marxista, mas a kantiana. Contudo, como esta é uma ética burguesa, seus limites vão se apresentar muito rapidamente. Essa perspectiva está presente no pós-modernismo e extremamente disseminada entre os movimentos sociais contemporâneos, mesmo entre os progressistas, dos partidários dos chamados novos movimentos sociais, que também não são novos, porque eles já existiam, são novas formas de interpretar esses movimentos, na verdade, que ao perderem esse horizonte estratégico, sofrem não só com uma falta de orientação, mas se tornam presas fáceis, tanto dos ataques dos setores reacionários, como da cooptação pelo Estado capitalista e de burgueses que se passam como progressistas, como o caso mais famoso é o George Soros e a sua Open Society. E acabam por degenerar. Diria eu que esta perspectiva se encontra mesmo entre muitas das experiências mais progressistas nos campos dos museus, que colocam a mobilização e si por si como sinal do progressismo, considerando-a suficiente, sem uma meta final consciente. Outra nota importante é que esse debate envolve muitas nuances. Primeiro, pois esse debate não se deu apenas em um momento. Ele foi se estendendo ao longo do tempo em ondas de debates diferentes, que às vezes se referenciam em anteriores e às vezes não. Além disso, esses debates transcendem também o próprio âmbito do marxismo, pois até os anos 1930, outras correntes do movimento, como os anarquistas, anarcossindicalistas, etc., tinham peso nos setores populares e participavam deste debate.
Mesmo dentro do marxismo, há uma infinidade de variações e posições, seja em correntes, seja em autores individuais. Vou ter que exercer, então, aqui o papel central da ciência, que é a síntese e ordenação da realidade complexa. Né? Aquela tentativa que nós temos com a ciência de superar a entropia, a tendência à complexificação permanente e simplificar a realidade. Lembremos que não podemos exigir total correspondência em todos os pontos desse debate em cada indivíduo, pois, como mostra o marxismo, a contradição é inerente a tudo e é o que nos move e constitui. Note-se também que não se pode nem mesmo resolver a questão apenas remetendo às origens de classe dos autores, pois, como o próprio marxismo ensina, a determinação material ocorre só em termos gerais, em última instância. Logo, se podemos encaixar as perspectivas em ligações com classes e setores de classe, o que pode ser que eu acabe abordando um pouco, nunca podemos fazer essa relação aos indivíduos, pois estes mesmos podem cometer suicídio de classe, como o próprio exemplo mais clássico de todos, o Friedrich Engels, que era um burguês e rompeu com a sua classe. O que determina é, como insinua o próprio Paulo Freire no texto, a que classe nós nos ligamos para refletir. Marx e Engels assumem que só puderam desenvolver suas reflexões ao se ligarem profundamente ao movimento operário. Nessa perspectiva, já apontando para a questão da museologia, se não é condição suficiente para um museólogo progressista estar ligado aos setores populares e suas organizações, é, no entanto, uma condição necessária, sem a qual não poderá desenvolver um trabalho inovador que rompa com a lógica de dominação e reprodução da sociedade e de seus mecanismos de exploração. Sendo assim, após refletir muitos anos, na verdade, desde que eu comecei a militar e ter contato com a teoria marxista, o primeiro texto foi o Salário, Preço e Lucro, que não era nem um bom texto para começar, mas foi o primeiro que me calhou a mão. Eu cheguei a um esboço que reduz esse debate da relação entre vanguarda e massas a três concepções. Estas concepções, salvaguardadas as diferenças, poderão ser enxergadas não só no debate político, mas por homologia nós podemos ver estas mesmas saídas e concepções presentes nas teorias pedagógicas e cristãs, e apontarei, nesse caso, estas concepções, porque estão relacionadas a Paulo Freire, né? E também aponta a coerência transversal dos Paulo Freire nas suas três dimensões, enquanto político, enquanto educador, enquanto cristão, enquanto católico, porque ele é um dos raros exemplos onde há uma convergência destas concepções em todos os campos, que não é uma coisa que seja necessária. Há indivíduos que esposam, defendem, colocam posições que são contraditórias quando olhamos nos diversos campos. Seja por questões de limites materiais, seja por limites conscientes ou inconscientes. Mas também podemos ver, e é sobre isso que falarei também mais ao final, como estas se apresentam no campo das concepções museológicas. Então, existem três posições possíveis sobre a relação entre vanguarda e massa, entre aqueles que pretendem a transformação social, seja no campo social, educativo ou espiritual. Poderia também fazer um paralelo destas mesmas tendências no âmbito dos que querem manter a sociedade, apontando a diferença entre conservadores, liberais, reformistas e fascistas, mas isso aqui extrapolaria muito o nosso tempo. Mas existe também no campo dos da direita e dos reacionários. As três concepções são, na terminologia que eu consegui até agora desenvolver, a substitucionista hierárquica, uma segunda, a da vanguarda organizada na massa, que em linguagem política seria leninista, na pedagogia, a libertadora ou freiriana, ou crítico-construtivista, e no cristianismo, a teologia da libertação, e uma terceira que é espontaneista de massas. Então, vou passar brevemente e apontar as características de cada uma para depois abrirmos para o debate. A substitucionista hierárquica é talvez a primeira que surge, e vai surgir logo na primeira revolução, que tem consciência de ser uma revolução, ou seja, de que é uma ruptura com o passado e o início de algo novo, que foi a Revolução Francesa. Porque as outras revoluções anteriores, as outras revoluções burguesas importantes são anteriores à francesa, né? As revoluções inglesas e a Revolução Americana. Contudo,
elas não se enxergavam enquanto uma revolução no sentido que nós temos hoje, uma ruptura com o passado e a construção novo. Era revolução no sentido cosmológico, no sentido da revolução que a Terra faz em volta do Sol, que é voltar ao mesmo ponto anterior. Essas revoluções, elas pretendiam restabelecer o que elas imaginavam ser direitos anteriores, situações anteriores, e não construir algo novo. Então, a partir da Revolução Francesa, o conceito de revolução muda, que não é mais o de retorno a direitos anteriores, reposição de circunstâncias anteriores, mas é a construção de algo novo. Nessa Revolução Francesa, vai surgir, então, uma concepção que nós podemos chamar, que é a concepção de uma das correntes, um dos clubes, não podemos falar nem partido nessa época, mas é um dos clubes, uma das organizações do processo, que é a concepção jacobina, que muitos conhecem, do Robespierre, que é um gajo que eu admiro muito, mas pronto, não é a mesma coisa. Pode ser um antepassado, mas não é a mesma coisa, né? Que o Robespierre é com quem eu mais simpatizo bem do processo, mas é uma concepção que é tributária de uma perspectiva iluminista francesa. Do iluminismo, mas particularmente francês. E eu excluo completamente dessa perspectiva o iluminismo escocês, que eu não vou entrar aqui para explicar porquê, mas pronto, mas não vem ao caso não me estender. É uma concepção iluminista que enxerga que as luzes devem ser levadas a partir da intelectualidade esclarecida às massas, né? Que vivem nas trevas, por sua vez. É sempre, seja quando visto enquanto movimento intelectual, seja enquanto ação concreta no Estado, uma perspectiva idealista. Idealista não no sentido que nós usamos como uma coisa boa, o gajo é um idealista. Não, idealismo no sentido filosófico, marxista. A ideia de que as ideias, concepção de que as ideias é que determinam a realidade, né? E não a materialidade. No campo religioso, essa concepção vai ter um paralelo com a igreja hierárquica, né, que é referida por Leonardo Boff, que começa a emergir no primeiro concílio Nicéia em 325 d.C. e se consolida já no século V com o Papa Leão I. Na educação, é o modelo de pedagogia bancária positivista. E na museologia, seria a perspectiva tradicional da museologia, sobre a qual ela se formou. Essa perspectiva ganhará uma sistematização com o que nós podemos denominar de blanquismo, né, referente a Blanqui, que propõe essa perspectiva primeiro para a implantação da República na França no século XIX e depois que esta acontece para o socialismo. E não podemos dizer que não é um revolucionário, passou 37 anos na prisão, por causa de suas posições políticas. A definição do blanquismo pode ser dada vou referir aqui, é que Engels dá num artigo dele chamado Programa dos Refugiados Blanquistas da Comum. Então, agora passo a ler Engels rapidamente. Blanqui é essencialmente um revolucionário político, socialista apenas por sentimento, que simpatiza com o sofrimento do povo, mas não tem nenhuma teoria socialista nem propostas práticas determinadas de remédios sociais. Na sua atividade política, foi essencialmente homem de ação, acreditando, e aqui é o centro dessa concepção, no campo dos progressistas, acreditando que uma pequena minoria bem organizada, que no momento correto tente um golpe de mão revolucionário, pode, por um par de primeiros sucessos, arrastar consigo a massa do povo e fazer assim uma revolução vitoriosa. Se fizermos um paralelo com os setores dominantes, é a perspectiva que se manterá na burguesia pós-revolucionária, no liberalismo. Lembremos que as democracias liberais sempre foram contrárias à participação das massas, sempre tiveram uma perspectiva de tutelagem das massas, né? Elas inicialmente eram censitárias, ou seja, só davam direito ao voto a quem tivesse um certo nível de renda, né? E só pela pressão do movimento popular e operário é que foi se expandindo o direito ao voto, né, a sufrágios cada vez mais amplos, né? Primeiro tiveram que conceder o sufrágio, um sufrágio por nível educativo apenas, depois o sufrágio masculino, depois o sufrágio universal. Então, sempre foram contrários à participação das massas, né? E
isso tudo comprova, na verdade, porque eles tinham a lógica do voto censitário, por exemplo, é de que a propriedade, a riqueza, era um indicador da capacidade dos indivíduos. Né? De certa forma, tem a ver com a moral calvinista da predestinação, de que a riqueza é um indício de que o indivíduo está predestinado aos céus. Né? Então, só mesmo pela pressão popular é que os liberais tiveram que ir cedendo para uma ampliação dos aspectos democráticos. Do ponto de vista gnoseológico, né, da perspectiva do que é o conhecimento, do processo de conhecimento, para este setor, o conhecimento só é alcançável por uma minoria, tem uma perspectiva elitista, em que estas devem orientar as massas ignárias, né, que habitam nas trevas. Neste aspecto, devem estas ser educadas por aqueles segundo um critério que podemos apontar como a escola filosófica do pragmatismo, que é central para a ética, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, né? Que é marcadamente dos filósofos William James, Charles Sanders Peirce e John Dewey, em que o critério da verdade é a utilidade, e não em nenhum modo. Essa perspectiva blanquista se encontra também, por exemplo, nos terroristas russos, nos anarquismos, no foquismo de Che Guevara, né? Em várias outras expressões políticas. A segunda concepção, então, é a concepção de vanguarda organizada na massa. Essa é a concepção leninista da relação entre vanguardas e massas e, de fato, é a concepção marxista fundamental, é a concepção marxista natural, o desenvolvimento natural da concepção do materialismo dialético. Né? Bem como, por extensão, é a concepção freiriana. Esta relação faz jus ao próprio termo de vanguarda, que só faz sentido e tem significação nesta perspectiva, pois o termo vanguarda, do francês avant-garde, quer dizer guarda avançada, a parte frontal do exército, que pressupõe a existência de um exército junto. Né? Ou seja, as massas, que são a metáfora implícita, em que a vanguarda não está destacada, separada das massas, mas se liga às massas para dirigi-la. Mas não tem sentido alguma, enquanto vanguarda, se não estiver ligada a essas massas. Por isso, o chamado Partido Novo Tipo de Lenin é um partido de vanguarda, pois constituído de quadros revolucionários, profissionais, mas que está ligados à massa. Esses quadros só são revolucionários se estão ligados à massa e à vida da massa. O uso por grupos esquerdistas do termo vanguarda, como algo separado das massas e iluminado, é de verdade um conceito blanquista, que nega a própria metáfora de vanguarda. Para Marx, a revolução das massas é uma revolução das massas proletárias. E dentro desta, por vários fatores que não abordaremos aqui, a vanguarda social é a classe operária, produtora material direta da mais-valia, mas que, bem, isso não é um debate que não vem ao caso agora. Contudo, desde sua origem, Marx também percebe a necessidade de uma direção política. Ele mesmo é uma direção desse tipo, uma sistematização teórica da prática material que retorna à mesma. Então, mesmo tendo variado sua argumentação sobre os motivos do proletariado ser a única classe revolucionária até o fim, a base de massas do progresso social, seja de uma perspectiva inicialmente mais filosófica, quase hegeliana, de uma dialética do inumano, onde, as massas, os proletários são os revolucionários porque foram colocados numa situação de tanta desumanidade que só alterando a realidade pode se afirmar enquanto ser humano, até uma perspectiva mais materialista já, e mais marxista, de fato, expressa em sua obra de maior maturidade, o Capital. As massas, independente desta explicação de por que essas massas são a vanguarda social, as massas sempre são necessárias, mas, desde o primeiro momento, devem estar relacionadas com a ação consciente. Essa perspectiva consta, ainda em linguagem filosófica, já na referida Introdução à Crítica da Filosofia de Direito Hegel, quando ele diz que a arma da crítica não pode, é claro, substituir a crítica das armas. O poder material tem que ser derrubado pelo poder material. Mas a teoria também se torna força material quando se apodera das massas. Claro que a reflexão de Marx e Engels sobre a organização não poderia estar completamente elaborada na altura que eles trabalham, pois eles foram contemporâneos ainda dos primeiros passos da formação dos movimentos operários. Contudo, ainda que embriagadamente, já se encontram os motivos para que seja necessária uma vanguarda de massas. Para Marx, a classe operária não é espontaneamente revolucionária.
ela é inicialmente uma classe em si. É uma classe que, apenas enquanto uma existência objetiva, como objeto, como produto das condições econômicas capitalistas, que com a generalização da estrutura de mercado e o fetichismo da mercadoria, acaba por tornar não compreensível, inclusive menos transparente do que nos sistemas econômicos anteriores, a própria estrutura produtiva. Isso vai facilitar o domínio ideológico burguês de uma forma como nenhum outro sistema foi capaz. Da mesma forma, é possível afirmar que a extensão e intensidade do trabalho absorve os trabalhadores de tal forma que isso impede que tenham o tempo livre necessário, bem como as condições formativas necessárias para refletir sobre a estrutura, para ter uma visão da totalidade. Isto explica por que quem iniciou as reflexões sobre a estrutura capitalista foram não operários, como Marx e Engels, e explica a necessidade de uma vanguarda revolucionária profissional. Se o processo de avanço de consciência fosse espontâneo, derivado apenas das condições materiais, a classe operária mais consciente deveria ter sido a inglesa no século XIX ou a americana, a estadunidense no século XX, o que é bem o contrário disso. Na verdade, são as que têm as consciências mais trade-unistas, mais economicistas, mais limitadas a uma perspectiva corporativa e política. Contudo, essa consciência pode e se converte em classe para si a partir das suas lutas e organizações. Lenin vai mostrar no seu trabalho que é fundamental o que fazer, que será necessária uma vanguarda que, ligada às experiências concretas das lutas das massas, andando junto dessas, possa sistematizar essa própria experiência que os trabalhadores só conseguem de forma dispersa e local, ligando as tarefas históricas e o objetivo final às lutas imediatas, materiais e objetivos. O papel destas é tão grande que Mao Tse-tung, que é o autor mais referido, inclusive Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido, terá uma perspectiva que o movimento de massas, dirigido por essa vanguarda, será capaz de converter em elemento revolucionário até setores que objetivamente não seriam, como o lumpen proletariado, que depois vocês podem ler nos 8 para o Marlos Bonaparte, Marx define como lixo de todas as classes, uma massa desintegrada, que é onde estão os indivíduos arruinados e aventureiros que vieram da burguesia, os vagabundos, soldados mobilizados, malfeitores saídos da cadeia, batedores de carteira, mendigos, rufiões e tudo, e que se tornou, pela ação do Mao e do partido, a base essencial do exército revolucionário ao lado dos camponeses na China. Nas condições capitalistas, as massas, sem uma vanguarda, não alcançam a ligação necessária entre o econômico e o político, entre o imediato e o mediato, entre o tático e o estratégico. Como dizia um revolucionário marxista, muitas vezes equivocados em muitas coisas, com que eu não concordo em boa parte com as coisas, um argentino chamado Manuel Moreno, a evolução da consciência da classe trabalhadora ocorre através de sua mobilização na forma de uma curva assíntota, que eu quero ver se eu posso mostrar aqui, que é isto aqui. A curva assíntota é uma curva onde o eixo, a curva avança sem nunca encontrar o eixo final dela. Isso significa que agora eu não consigo voltar para o normal. Como que eu faço para voltar a stop share? Pronto. E que, na verdade, o nível de consciência das massas avança por suas lutas até quase alcançar o eixo do entendimento da necessidade de superar o sistema, mas nunca alcança. E esse espaço entre esse eixo da consciência e a da necessidade histórica é preenchido pela ação das vanguardas ligadas às massas, que sistematizam essa experiência. Então, como sintetiza Lenin que fazer? Os operários, já dissemos, estou lendo Lenin agora, não podiam ter ainda a consciência social-democrata. Lembra? Social-democrata nesse tempo é comunista. A social-democracia que nós temos hoje é uma evolução desse processo. Nesse tempo, os comunistas se chamavam social-democratas. Não podiam ter ainda, então, uma consciência comunista. Esta só podia chegar até eles a partir de fora. A história de todos os países atesta que, pelas próprias forças, a classe operária não pode chegar senão à consciência sindical, isto é, a convicção de que é preciso unir-se em sindicatos, conduzir a luta contra os patrões, exigir do governo essas ou aquelas leis necessárias operárias, etc. Quanto à doutrina socialista, nasceu das teorias filosóficas, históricas, econômicas, elaboradas pelos representantes instruídos das classes proprietárias, pelos intelectuais. Os fundadores do socialismo científico contemporâneo, Marx e Engels, pertenciam a eles próprios, pela sua situação social, aos intelectuais burgueses. Isto está, em minha opinião, presente já em Marx, tanto em sua adoção da ideia de Davi Ricardo, das leis de tendências, ou seja, de que algo tende objetivamente uma direção,
mas obrigatoriamente se materializa, pois há outros fatores que podem intervir, por uma ação concreta, como na própria metodologia dialética de conhecimento, que envolve o que já falei da prática como critério da verdade, mas que ele aponta em seus Grundrisse, que é os esboços, os rascunhos, que vão gerar o capital. Na parte que ele fala, o método da economia política, que eu não vou ler aqui todo, porque é um texto muito grande, mas sinteticamente só um pedaço que ele fala sobre esse processo, como que se faz o processo de conhecimento, que é do concreto representado, da realidade concreta, que nós olhamos quando olhamos a nossa volta, vai se desmembrando ela, percebendo as suas conexões, percebendo as suas partes, a conceitos abstratos, cada vez mais finos, até que tivesse chegado a terminações mais simples. Aí, a partir daí, ele fala que é preciso fazer uma viagem de retorno, de concretização, de síntese, que se retorna à realidade concreta. Mas desta vez, aí já leio Marx, não como representação caótica de um todo, mas como uma rica totalidade de muitas determinações e relações. Então, são dois momentos conjugados que enxergam como sendo claramente, paralelo a esse debate que eu estou fazendo aqui, a abstração, o movimento da vanguarda, que ligado às massas, a essa realidade concreta, generaliza essa experiência da qual faz parte e, no segundo momento, retorna às massas essa sistematização em um movimento permanente, encaminhando estas massas juntos para frente. Juntos. A palavra aqui é juntos. Por sua vez, no campo da educação, essa perspectiva, a perspectiva crítico-construtivista de Freire, de educador e educando, partindo da realidade concreta destes para fazê-los avançar. É a perspectiva da teologia da libertação das comunidades eclesiais de base, onde há a organização popular como uma vanguarda espiritual entrelaçada com seus pastores e com seus padres, com seus guias. E no campo da museologia, ainda não consigo enxergar uma materialidade concreta, uma aplicação concreta dessa perspectiva, de forma generalizada, pelo menos. Talvez tenha um eco naquela ideia de pessoa-recurso do Guy Varine, mas creio que só ocorre ainda de forma muito inconsciente e em algumas poucas experiências no campo da sociomuseologia e da museologia social. Curiosamente, a arte às vezes acaba captando coisas que às vezes é mais difícil mostrar e que muitas vezes as pessoas negam de forma consciente, mas eu queria dividir. A última coisa que eu vou dividir convosco aqui de imagem, que é essa imagem aqui, muito interessante. É uma obra, que é uma escultura na periferia de Estocolmo, chamada Efterbadet, quer dizer, depois do banho, em que estão representados 6 pessoas. Né? E que é curioso. Se vocês podem ver, aqui está... Em segundo, da esquerda para a direita, Paulo Freire. O quarto, da esquerda para a direita, é Mao Tse Tung. É muito interessante porque nessa imagem se encontram várias pessoas, inclusive uma pessoa que foge a essa perspectiva, que é uma anarquista, a Elise Ottosson-Jansson, mas as outras estão dentro dessa perspectiva. Né? O Paulo Freire, a Sala Liebman, Mao Zedong, Angela Davis e o Pablo Neruda aqui. Então, estão todos inscritos, boa parte desses estão inscritos nessa concepção. Por fim, já entrando, já vou caminhando, já peço mais 10 minutinhos de paciência só. A terceira concepção é o que eu chamo de espontaneísta de massas. Tem uma larga trajetória. Esta é a perspectiva de que as massas, por movimento espontâneo, alcançam consciência de suas necessidades históricas e que não são necessárias vanguardas para irem juntas das massas, caminhando com elas e fazendo-as avançar. Contra essa perspectiva, se bateu com muita força Lenin na Rússia, contra as correntes que foram chamadas de economistas, que eram organizadas no jornal Rabochia Dielo, mas se apresentou também ao longo do tempo, inclusive em setores marxistas, né, revolucionários, como os seguidores de Rosa Luxemburgo ou os conselhistas de Karl Korsch. Em última instância, é a crença que os fatores objetivos são impulsionadores da transformação social por si só, sendo no máximo necessário impulsionar a organização espontânea das massas sem exercer um papel consciente de vanguarda, com a negação mesmo dessa vanguarda, o que remonta às expressões mais antigas.
Se pude afirmar que as correntes submissionistas e hierárquicas eram herdeiras do iluminismo francês, em sua crença no papel da razão, eu diria que esta corrente é herdeira de Jean-Jacques Rousseau e do movimento romântico. Liga-se a uma perspectiva de evolução natural da cultura que estava em Johann Gottfried von Herder. Na sua vertente mais de direita, e já fora do campo progressista, está presente no conservadorismo político, em particular no seu fundador, Edmund Burke, que se opõe ao abstracionismo da razão da Revolução Francesa. A grande polêmica, o Burke escreve contra, faz seus discursos e escreve contra a Revolução Francesa. E diríamos, não é que, na verdade, é contra o iluminismo, contra o idealismo, contra o racionalismo, e preconiza que as comunidades mudam de forma lenta, de forma espontânea, guiadas não por ideias ou agentes externos, num crescimento orgânico. Não por acaso, estas perspectivas acabam por se apresentar como irracionalistas e ligam-se, em muitos casos, às realidades agrárias e ao ideal da comunidade, que reflete mais o conteúdo alemão de Kultur que o de sociedade, e, sendo assim, tende a enxergar mais os elementos de unidade e organicidade que os conflitos que existem em uma sociedade de classes. Os populistas russos, os americanos da democracia jacksoniana do século XIX, são exemplos dessa perspectiva. Estes populistas acreditavam, em sua versão mais radical, que se poderia passar diretamente, os populistas russos, diretamente das comunidades rurais, das aldeias russas, para o comunismo, sem necessidade do processo capitalista. Contudo, e passar pela questão dos conflitos. Contudo, a própria experiência frustrada de aproximação desses jovens intelectuais russos com os camponeses levou a que muitos se convertessem à perspectiva oposta do substitucionismo hierárquico, apelando para o terrorismo. Esta perspectiva na Igreja pode ser representada pelo luteranismo, pela ideia da salvação sem mediação da Igreja, ou numa posição mais extremada ainda, que inclusive foi reprimida pelo luteranismo, os anabatistas. É representada na pedagogia pela corrente construtivista. Do ponto de vista da educação, é a perspectiva montessoriana, piagetiana, construtivista, em que o educando espontaneamente guia seu conhecimento, toma sua consciência. Paulo Freire era, como disse Moacir Gadotti, um dos criadores do construtivismo. Mas o que é importante é do construtivismo crítico. E aqui define bem isso o Gadotti. Vou ler aqui. O construtivismo freiriano vai além da pesquisa e da tematização. A terceira etapa de seu método, a problematização, supõe a ação transformadora. O conhecimento não é libertador por si mesmo. Ele precisa estar associado a um compromisso político em favor da causa dos excluídos. O conhecimento é um bem imprescindível à produção de nossa existência. Por isso, ele não pode ser objeto de compra e venda cuja posse fica restrita aos poucos. Paulo Freire tinha um verdadeiro amor pelo conhecimento e amor pelo estudo. Mas dizia, conhecemos para entender o mundo, palavra e mundo, B, para averiguar, certo ou errado, busca da verdade, não apenas trocar ideias, e C, fundamental, que é o terceiro momento que não está nas perspectivas construtivistas normais, para interpretar e transformar o mundo. O conhecimento deve constituir-se numa ferramenta essencial para intervir no mundo. Pronto. O problema é que todo o processo é sempre dirigido, seja consciente ou seja inconsciente. Quando inconsciente, inevitavelmente, é guiado pelas concepções ideológicas dominantes, mesmo quando estas se pretendem opostas à realidade dominante, pois já acabam se limitando na sua ação ao campo do próprio sistema que querem verbalmente ou mesmo na sua crença se colocar contra. Essa perspectiva espontânea levou na história ao reformismo sem saída e as perspectivas utópicas das comunidades isoladas alternativas. E sempre há dificuldade de lidar com as contradições de classe, a luta de classe inerente à sociedade moderna. Não é por acaso que os autoproclamados anti-autoritários, como os anarquistas, que negam o papel da direção, da autoridade que emerge da própria ação, não percebem que nem toda autoridade é autoritária, mas deve ser democrática no processo de transformação, pois deriva do próprio processo de existência. Esses setores vão recorrer principalmente às comunidades rurais ou a comunidades auto-isoladas urbanas, paralelas aos espaços existentes, pois, como mostra Engels em seu artigo sobre autoridade, na sociedade capitalista, na sociedade complexa, a sociedade gera sempre autoridade. Eu vou ler rapidamente, já estou concluindo mesmo, um trecho desse artigo do Lenin. Vimos, além disso,
que as condições materiais de produção da circulação se complicam inevitavelmente com o desenvolvimento da grande indústria e da grande agricultura, e tendem cada vez mais a estender o campo dessa autoridade. É, pois, absurdo falar do princípio da autoridade como um princípio mau e absoluto, e do princípio da autonomia como de um princípio bom e em absoluto. A autoridade e a autonomia são coisas relativas, cujos domínios variam nas diferentes fases da evolução social. Se os autonomistas se limitassem a dizer que a organização social do futuro restringirá a autoridade aos limites no interior das quais as condições de produção a tornam inevitável, poderíamos entender. Em vez disso, permanecem cegos perante todos os fatos que a tornam necessária e levantam-se contra a palavra. Na museologia, na minha opinião, esta é a perspectiva hegemônica atualmente nos setores que emergiram da nova museologia. Foram muito marcados pela explosão da dita nova esquerda, a partir dos anos 1960, que esta, por sua vez, foi muito influenciada por valores e perspectivas anarquistas. Comunga com as perspectivas relativistas dessa nova esquerda, que de nova não tem nada, porque, na verdade, remonta a concepções pré-marxistas, né? E tem convergido com perspectivas pós-modernistas de corte românticos e racionalistas. Para terminar, resumindo a posição leninista, então, eu vou até uma forma de homenagear, porque a escolha também desse tema tem a ver que estamos no mês de abril, né? E pela primeira vez desde a Revolução não teremos uma comemoração do 25 de abril nas ruas, nas marchas populares, por causa da pandemia. Então, de certa forma, as duas programações do nosso grupo de estudo esse mês também uma forma de debater o aspecto político e também uma forma de homenagear a grande Revolução dos Cravos, né? Termino, então, resumindo a posição leninista com uma estrofe de uma música do Grupo de Ação Cultural, do GAC, que foi importantíssimo no processo nas músicas de protesto no processo revolucionário em curso, no PREC, de um recém-falecido, também é uma homenagem a ele, José Mário Branco, que é a Cantiga é uma Arma. Ele canta, é só um trecho da música, que é: se tu cantas a reboque, não vale a pena cantar. Se vais à frente demais, bem te podes engasgar. A cantiga só é arma quando a luta acompanhar. Neste trecho estão as três concepções. O arreboque, que é espontaneísta, a outra que vai à frente, descolado das massas, e a outra que caminha à vanguarda e caminha junto. Ou seja, nem espontaneísmo, nem blanquismo, mas leninismo. Infelizmente, por mais que tenhamos avançado no campo dos museus, principalmente nas práticas, até porque estamos sendo impactados, como toda a sociedade geral, por condições reacionárias, e os retrocessos também das experiências de organização museal de base, ainda não conseguimos uma teoria de vanguarda organizada na massa, uma teoria leninista para os museus, estando ainda a museologia marcada muito por concepções, no caso do tradicional, substitucionistas e hierárquicas, no caso da mais progressista, espontaneista de massas, ainda que haja exemplos que, de forma inconsciente, avançam em outro sentido, no sentido leninista. Se queremos ser coerentes com Paulo Freire, é necessário avançarmos para uma nova perspectiva, que concretize suas concepções educativas no âmbito dos museus. É preciso desenvolver o que o Mao chamava de linha de massas. Nem o racionalismo abstrato, nem o irracionalismo do espontâneo. Nem a orientação de grupos iluminados de cima para baixo, nem a ilusão do espontaneismo de baixo para cima. Esse, na minha opinião, é o grande desafio dos setores progressistas da museologia. Ou avançam nesse sentido, ou acabam sendo instrumentalizados pela reação, ou esterilizados enquanto agentes de progresso e desenvolvimento nesse tempo de caos e decadência sistêmica. Agradeço a paciência, falei quase uma hora, né? Mas espero que possa ter colaborado, são as minhas reflexões nesse momento. E pronto, as minhas reflexões estão sempre a mudar. Neste momento, são até onde eu consegui chegar.